desafio do ponto corrente. Vamos continuar, né? Este desafio que nós começamos lá no mês de março, né? Mês de março, começamos o desafio do ponto corrente. E se você é novo, está chegando aqui no canal, ainda não participa dessas lives do desafio de ponto corrente, eu vou explicar rapidamente aqui nesses primeiros 5 minutinhos da nossa live. Para quem não sabe, o desafio é a gente reunir num único pano de pontos o maior número, né, de pontos correntes diferentes, de variantes de ponto corrente, tá? E eu quero convidar vocês para participar desse desafio junto comigo, aqui no canal Arte Paetê. Já temos um pano de ponto repleto de variantes de ponto corrente. E se você quiser fazer o seu pano de pontos igualzinho a este que eu vou mostrar aqui na mesa de trabalho daqui a pouquinho, é só você entrar na descrição, tá? E lá vai ter o link do pano de pontos, né? Somente com pontos correntes. Então tem ali a playlist com a primeira live até a última, tá bom? Até a recente, essa que nós estamos fazendo agora. Possivelmente vamos fechar este primeiro pano de pontos com esses pontinhos de hoje. Quero dar boa noite, me apresentar. Eu sou Renata Calado, idealizadora do canal Bordados Livres, que virou Arte Paetê, né? Porque também trabalhamos com brilho aqui. E gostaria muito de saber, se vocês puderem aí entrar no chat e me dizer se estão me ouvindo bem, me vendo bem. Vou ficar muito contente com a participação de vocês no chat. Aproveitem a live para tirar dúvida de pontos de bordado, é muito importante, tá? Saber aí sobre vocês e as dúvidas que vocês têm. Hoje vamos ver 3 variantes de ponto corrente. Ponto corrente, cabeça de boi ou cabeça de touro. Eu acho que muita gente talvez conheça esse ponto, mas não conhece o nome, ou conhece o nome e não sabe fazer, né? É um ponto assim que quase eu não vejo na internet aula de passo a passo sobre ele. Então a gente vai estudar esse ponto. Vamos ver o ponto trigo isolado, tá? E também o ponto tulipa. Esses pontinhos são bem parecidinhos um com o outro, assim tem uma leve diferença. A gente vai prestar atenção nessa diferença hoje desses pontinhos, tá? Então, bora para nossa mesa de trabalho. Rita Valente. Oi, Rita. Muito obrigado por entrar no chat. Boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo. Rita, se puder dizer para mim se está tudo bem aí com o som e com a imagem para vocês, é bem importante, tá? Vou virar para nossa mesa de trabalho agora e a gente vai colocar a mão na massa. Então, quem quiser parar um pouquinho, dar um pause aí, pega o tecido, pega uma agulha e pega uma linha, dá um pause na live e depois você vai continuar a sequência. Oi, Maria Alice, beijão grande no coração, aluna aqui cativa do Arte Paetê. Já estão chegando os alunos aí, né? Olha, gente, quarta-feira tava uma animação aqui, eu quero dizer para vocês. E hoje é sexta, né? Sextou. Quero ver o povo animado hoje aí, hein? Para abordar junto comigo, tá? Então, quem quiser, já combinando, pegar o seu tecido, a sua linha, a sua agulha para fazer o bordado, já vai pegando. Tá ótimo, imagem e som. Obrigada, Rita. Obrigada pelo carinho por responder, viu? Que coisa boa. Então vamos lá, né? Vamos colocar a mão na massa. Agora, esse momento assim, o pessoal já sabe aqui nas minhas lives. O que que acontece? Eu desengato o microfone do celular e eu coloco o celular no suporte para a mesa de trabalho. Também já mostro para vocês o que que eu tenho na mesa de trabalho. Tem bastante coisa bonita para vocês olharem, hein? Vamos ver? Ó, vou virar aqui. Olha que maravilha, ó. Quanta coisa bonita tem para a gente olhar aqui hoje, ó. Vamos fazer ponto tulipa? Vamos fazer o básico do ponto tulipa. Mas aqui, gente, olha só, eu já tenho uma live no canal com algumas variantes de ponto tulipa para vocês olharem, tá? Já tá na descrição também essa live que eu fiz, uma live surpresa com vários tipos de pontinhos tulipa para vocês olharem, tá bom? Aqui também, ó, da Pontoteca de Bordado, né? Ela tem o meu nome, que essa Pontoteca é a minha biblioteca de pontos, então tem bastante pontinho lá.
Aqui, ó, uma primeira bandeirinha, primeiro pano de pontos que eu aconselho o pessoal a fazer aqui no canal também, tá? A playlist dele também vai estar na descrição. E aqui tem vários outros trabalhinhos, né? Esses que estão aqui isoladinhos, ó, assim, já estão na nossa bandeirinha, nosso pano de pontos de hoje. Olha aí. Estão vendo aqui, gente? Vou colocar no nosso suporte e ajustar a nossa luz, tá? Ó, bem rapidinho, né? Já já a gente vai ter aqui um ângulo bem legal para bordar. Ó, bem rapidinho. E a gente vai ter um ângulo bem legal para fazer essa aula e bordar. Vou arrumar a nossa luz. Gosto muito da mesa iluminada, né? Para todo mundo conseguir ver bem o pontinho acontecendo. Então tá, quem puder ir deixando o like também, compartilhando essa live com aquela amiga que adora aprender um ponto de bordado, né, gente? Vamos lá, que tudo isso ajuda muito, ajuda demais no compartilhamento do trabalho. Olha, estão vendo aqui? Já temos no nosso... Esse aqui, ó, é a playlist que eu falei para vocês, tá? Tem a playlist desde o primeiro pano do ponto corrente lá, ó. Ponto corrente, vem vindo, tá? Todas essas variantes aqui, tá bom? E vocês quiserem, já vão acessando depois, no fim de semana, essa playlist, peguem o seu retalho de pontos, de pano, né? Para trabalhar esse pano de pontos aqui, que vale demais, viu? É um mega estudo. Vamos começar, gente, a fazer o ponto trigo isolado, ó. Vamos aproximar um pouquinho aqui da nossa mesa. Olha que legal. Ponto trigo isolado, ponto cabeça de boi. Olha só. Eles são tão parecidos, não é mesmo? Olha aí, ó. Mas eles têm uma diferença, tá? E a diferença é notável, né? A gente vê mesmo que aqui, ó, parece uma cabecinha de boi ou de touro, né? E aqui parece uma parte daquele do raminho de trigo. E olha só, nós temos aqui também, ó, o ponto trigo, né? Ó, que nós fizemos na nossa bandeirinha, nosso paninho de ponto, ponto trigo, ponto espiga, tá? Isso aqui, gente, vocês acessam lá nessa playlist que eu falei para vocês, tá? Agora, ó, vamos ao passo a passo do ponto. Vou fazer primeiro o ponto trigo isolado, depois nós vamos trabalhar o ponto cabeça de touro, tá? E por último, eu vou trabalhar o ponto tulipa, que ele é o mais diferenciado no modo de fazer. Mas esses dois aqui, ó, são muito parecidos. Eu quero mostrar para vocês como eles são parecidos e a diferença entre eles. Gente, vocês podem usar o bastidor, se vocês estão acostumados a usar o bastidor, tá? Se vocês não estão habituados a usar o bastidor, pode bordar sem bastidor. Esse pano de pontos aqui, eu fiz todo ele sem bastidor, tá bom? Para mostrar para as pessoas que é possível também bordar sem bastidor, usando a costura lenta. E nós já vamos revisar um pouquinho da costura lenta aqui, para eu mostrar para vocês. Ó, vou fazer aqui em cima o mesmo pontinho que tem aqui embaixo, tá? Então, eu saio... Tá tudo bem, gente? Posso começar o passo a passo? Tudo ok aí? Vou começar, hein? Tá bom, pessoal? Quem já chegou na aula, já vou começar. Saio aqui, ó, do verso para frente do tecido, tá? No local onde você gostaria de bordar esse pontinho isolado, tá bom? Saio com a agulha do verso para frente do tecido. Eu vou fazer como se fosse uma letrinha V, tá bom? Então, eu inclino a linha aqui para a direita, ou para o outro lado também, você pode começar para a esquerda. Eu vou começar inclinando aqui, tá? Para esse lado aqui, para a direita. Você vai bordar como se sentir confortável, porque assim, eu sou destra, né? Seguro a agulha com a mão direita, mas se você segurar com a mão esquerda, você pode sentir necessidade de fazer um movimento contrário do que eu estou fazendo aqui, correto? Então, fica muito a critério de quem está bordando, tá? Tá bom? Então, eu vou começar aqui, ó, da
da esquerda para a direita aqui, inclinando a linha, e vou determinar o tamanho dessa hastezinha. Eu posso fazer ela pequena, eu posso fazer ela comprida, como fiz aqui. Eu vou fazer uma menorzinha para mostrar para vocês que dá para fazer menor esse pontinho, tá bom? Ó, entro com a agulha, né, de novo, da frente para o verso, tá bom? Ó, trabalho o quê? Um V. Para eu trabalhar um V, eu tenho que, mais ou menos no meu olhômetro, passar aqui uma linha imaginária. Olha só, eu vou imaginar que tem uma linha reta passando aqui, ó. Uma linha do horizonte passando aqui. E eu vou sair com a minha agulha aqui, ó. Tá? Olha lá, ó. Para fazer bem essa angulação do V. Certo? Olha que legal. E vou voltar aqui no pontinho, bem no centro, e vou determinar agora o elo de corrente. É uma variante de ponto corrente, né? Eu posso determinar o elo de corrente do mesmo tamanho aqui dessas hastes, tá bom? Ou você pode fazer um pouquinho menor, mas o ponto trigo eu aconselho fazer aqui, ó, do mesmo tamanho, basicamente, tá? Quase do mesmo tamanho. Isso aqui, gente, com a prática, por isso que é importante praticar, tá? Com a prática, você vai pegando jeito, né? Essa prática das medidas, das proporções do ponto, vocês vão pegando jeito de fazer, tá? Agora, olha que legal, eu vou passar com o olho da agulha, que é essa parte aqui, ó, onde nós passamos a linha, tá? Não é a parte. Agora cachorro late, né? Live é assim. Na hora da live o cachorro late. Ó, não é o ponto, a ponta fina da agulha que nós vamos passar aqui. Por quê? Porque pode beliscar o tecido. Eu não quero beliscar o tecido, tá? Então eu vou pegar, ó, e vou passar com o olho da agulha, que é essa parte aqui onde eu passo a linha. Olha que legal. Oi, Cris. Boa noite, querida. Beijo no coração. Tudo bem, Cris? Coisa boa ver você aqui. Ó, tô fazendo passo a passo do primeiro pontinho, viu? Mas eu vou repetir, tá bom? Gente, viram que eu passei aqui, ó, por esse Vzinho que eu fiz? Agora eu só volto novamente da frente para o verso e o ponto trigo isolado está feito. Olha que legal, tá? Vou fazer mais uma vezinha, tá bom? Vamos lá, vamos treinar bastante, ó. Aqui, saio do verso para frente do tecido. Coisa boa, Cris. Todos estão bem, né? É isso aí. Coisa boa. Saio do verso para frente do tecido. Inclino a minha linha. Você pode inclinar tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Isso aí, independente, como você se sentir confortável, tá? Conforme eu falei. Você pode ser destra ou pode ter a mão esquerda dominante. Você vai escolher. Se eu inclinar para cá, o que eu vou fazer? Eu vou descer. Agora eu vou fazer ele mais alongadinho, tá? Vou fazer ele maiorzinho. Vocês perceberam que o tamanho da haste meio que determina o tamanho do ponto? Perceberam essa proporção? Olha como aqui é comprido. Todas essas dicas, gente, baseadas na minha experiência com bordado, tá bom? Tem dicas aí que eu falo para vocês que não estão em livro, não, tá bom? Então, essa é uma das dicas, ó. A proporção do ponto, o que vai determinar o tamanho do ponto? É o tamanho da minha haste, tá? Aqui eu fiz uma haste pequenininha, a corrente, o elo, sai pequenininho, sai da mesma proporção, ó, tá? Então, eu vou fazer aqui uma bem longa. Olha aí, eu vou alongar mesmo, hein? Vou alongar valendo aqui, ó. Fazer uma bem longa mesmo, ó. Bem longa, tá? E agora? Agora eu vou passar aquela linha reta imaginária aqui, ó. Eu vou imaginar que tem uma linha reta aqui, ó. Tentar imaginar, viu? É bem importante a gente traçar linhas imaginárias no bordado. A gente vai aprendendo a desenhar o ponto bem legal. Então, se você não conseguir fazer isso, você pode usar o alinhamento da trama, tá? Tentar seguir o mesmo alinhamento da trama. Dá uma marcadinha aqui, ó, um furinho, tá? Aí você vai saber mais ou menos aonde você quer pôr a sua agulha para voltar com ela, ó. Essa é uma tática bem legal também, uma estratégia bem legal para a gente bordar os pontinhos. Volto aqui novamente, faço o quê? Uma letrinha V, né?
Fiz uma letrinha V. E agora? Agora, ó, eu venho aqui embaixo, né? Bem nesse alinhamento aqui, ó, do V, tá? Vou fazer aqui um furinho como eu mostrei para vocês, ó, e saio aqui. Estão vendo? Olha como ele ficou compridão. Por que que ele ficou compridão? Porque a minha haste aqui ficou bem comprida. Passei por dentro, né? Aqui do Vzinho, tá? E voltei novamente aqui pro ponto, pro último ponto que eu tinha feito. Olha que legal como a gente consegue perceber a diferença da proporção nesses pontinhos, né? Muito bacana, né, gente? Não é simples de fazer esse pontinho, trigo isolado? Bem simples, né? Agora eu vou arrematar. Ficou alguma dúvida? Quem está no chat quer tirar alguma dúvida? Ficou bem clara a explicação? Vão contando aí para mim, tá? Olha, a livezinha da gente não demora 1 hora hoje, tá? Vai ser uma live bem prática, bem boa para a gente praticar o bordado. Muito boa mesmo. Vamos ver aqui no chat se tem alguma observação. Tudo tranquilo? Então agora, gente, se tá tudo ok, bem fácil, né, Cris? Também acho, é bem fácil, mas agora a gente vai ver como é fácil, Cris, da gente confundir o ponto cabeça de touro ou cabeça de boi com o ponto trigo isolado. É bem fácil da gente confundir, mas eu já vou mostrar para vocês a diferença, a gente já vai ver já já. Ah, eu queria ter mostrado o corte da linha, mas na próxima live eu mostro para vocês como é que eu faço o corte da linha, bem direitinho, tá? Tamanho da linha. O pessoal pergunta que tamanho de linha eu corto. Próxima live, no início da live, eu vou mostrar direitinho para vocês, tá? Que aqui não aparece muito bem. Ok, então vamos lá, vou colocar aqui a linha marrom, a mesma cor eu vou usar, tá? A linhazinha marrom, colocar aqui na agulha, de uma agulhazinha maior, que eu tava usando essa aqui, vamos ver. Gente, vocês estão acompanhando também as lives de quarta-feira? Enquanto eu boto aqui a linha na agulha, já vou contando para vocês. Quarta-feira é live sobre preenchimento no bordado, hein? Viu? Sexta-feira estudamos pontos, tá? Passo a passo de pontos. E quarta-feira estudamos preenchimento de bordado, tá bom? Então já convido vocês para a live da próxima quarta, nós vamos bordar um sol. Olha lá, foram as meninas que escolheram. É muito fácil, né, Maria Alice? Bem fácil. Olha, vocês podem fazer uma versão brilhante desse ponto aqui também, hein? Não esqueçam. Uma hora eu vou pegar e fazer uma live só com versões brilhantes dos pontos. Bem legal. Ó, agora o cabeça de touro, gente, como é diferente de fazer, mas ele é bem parecido, fácil de confundir, tá? Oi, Marluce. Atrasada, mas cheguei. Marluce, não se preocupe, o importante é chegar, tá? Porque a live fica no canal, essas lives eu não tiro do canal. Vocês podem revisitar, pode olhar, tá bom? Tem problema nenhum. Ó, saí aqui do verso para frente do tecido, tá? E o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma espécie de ponto mosca aberto. Tá bom? Olha só, eu vou fazer o mesmo movimento do ponto mosca aberto. O que que é o ponto mosca aberto? Eu faço uma curva aqui assim, ó, com... Aqui eu fiz um V, lembra que eu fiz um V bem retinho? Aqui eu não vou fazer um V. Aqui eu vou fazer uma curva. Eu vou tentar deixar com o aspecto de uma curva. Olha só. Claro que eu vou usar aquela ideia, né, da linha imaginária aqui, ó. Vou usar a ideia também de acompanhar a trama do tecido aqui no mesmo alinhamento da onde eu comecei, tá bom? E dou ali um espaço. Já vou imaginando como se fosse um chifre de boi ou um chifre de touro mesmo. Vou imaginando, ó. Entro agora aqui, só que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou sair aqui no meio, entre essa distância aqui, ó. Já mais ou menos no centro dela. Estão vendo? Esse ponto serve para... Olha, Marluce, eu vou explicar o passo a passo dele, depois eu vou dizer para vocês, tá, onde eu aplicaria esse ponto, tá bom? Pra gente não perder o ritmo aqui. Ó, faço uma espécie de ponto mosca aberto.
Olha que legal. Esse ponto é tão legal, gente. É muito legal. Olha só. Ó, ficou bem como um chifre, quase, né? Ó, ponto mosca aberto, tá? É o nome desse pontinho que eu fiz aqui. Bem diferente desse aqui, né? Olha a diferença. Estão vendo? Tem que sempre prestar atenção. Outra dica de ouro que não tem no livro. É dica de ouro aqui que eu adquiri com a experiência de vida no bordado. Prestem atenção no formato do desenho do ponto. Se é um ponto que vai lembrar uma figura, é um ponto figurativo como esse, cabeça de boi ou cabeça de touro, preste atenção se está aparecendo com um chifrezinho ou se está aparecendo com um V, tá? Então é bem importante. Agora, olha que legal, eu vou voltar com a minha agulha. Eu posso voltar aqui do ladinho ou um pouco aqui em cima, ó, acima do ponto. Eu gosto de voltar acima do ponto um pouquinho, tá? Não é muita coisa não, é bem encostadinho, ó, tá bom? E agora eu faço um elo de corrente. Olha aí, ó. Faço um elo de corrente. Não precisa ser do mesmo tamanho, ele pode ser um pouco menor, tá? Você pode fazer do mesmo tamanho, tá? Ali do comprimento do chifrezinho, ou ele pode ser também um pouco menor, tá bom? Não tem problema não. Olha como ele dá esse aspecto mais orgânico, né? Mais arredondado no ponto, né? Eu acho isso muito legal, essa sutil diferença, porque são sutis, né? Demais essas diferenças. Gente, consegui dar um nó aqui na linha, que eu não sei como. Ai, 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 agora dá danou. Às vezes acontece, né, da linha dar uma bela enroscada. E a gente nem sabe como que isso aconteceu. Olha aí, ó. Enroscou de uma forma, tomara que eu consiga desenroscar. Se não, nem sei como é que vai ser que eu vou passar essa linha aqui pra lá. Eu vou tentar passar, tá? Não sei se eu vou conseguir não, gente. Ai, ai, que coisa. Cadê a Drica pra botar os emojis de risadinha aí? Quero ver, hein? Cadê? Cadê os emojis de risada da prof? Vocês viram como live acontece? Assim também acontece na vida real, né, gente? E é assim mesmo, tá? Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar fazer um furo maior aqui, ó, para conseguir passar, para não ter que cortar. Vamos ver, senão eu faço de novo, não tem problema não. Faço de novo, dá uma largada aqui na trama, vamos ver se eu consigo. Passou. Ai, ai, ai. Olha aí, ó. Dei uma largada na trama, viu? Isso é uma forma de passar o nó também. Quando dá um nó na linha, a gente dá uma alargada na trama do tecido. E aí a gente resolve o problema, né? Passo o nó pro outro lado e já vou arrematar. Ai, Cris, adorei. Parece, sabe o que? O Shrek rindo, dando gargalhada agora, né? Ai, ai, meu Deus do céu, Cris, olha, eu vou dizer. É assim a vida. Mas viu, essa técnica, quando dá um nó na linha, a gente dá uma largada na trama, olha aí. É outra dica de experiência de vida com bordado, tá? Não vou encontrar em livro não, hein, meninas? Por isso que assistir a live é importante, porque a gente vai resolvendo os problemas que vão acontecendo ao vivo, né? Porque não é porque eu sou professora, agora que eu vou me... Não é porque eu sou prof que tudo vai ser perfeito, ok? Acontecem os mesmos acidentes, as mesmas dificuldades que vocês têm, eu também tenho, tá? Vamos fazer mais uma vez para fixar esse movimento aqui desse ponto, mais uma vezinha. Eu fiz ele grande, aqui um tamanho pequeno, vou fazer um tamanho aqui intermediário, né? Vamos mais uma vezinha, tá bom? Depois, se vocês precisarem, vocês voltem na live, na playlist, né, gente? E façam esse pano de pontos, tá bom? Bem importante esse pano de pontos para quem é iniciante, quer começar. Mega importante essa playlist, tá? Tá aí na descrição. Ó, vamos lá. Faço o ponto mosca aberto. Ah, eu não tirei o nó, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Vou ter que trocar a linha aqui que eu não tirei o nó. Ai, ai. Olha, professora, de novo. De novo.
Tá, aonde usar esse ponto? Deixa eu só responder. Oi, Adélia, boa noite, meu amor. Marlúcia, Adélia, turma toda aí, coisa boa. Coisa boa ver vocês aqui, viu? Uma alegria enorme. Olha, quem perguntou aqui, deixa eu ver, foi a Marluce. Este ponto serve para... Ela perguntou assim, o ponto cabeça de touro, ele é mega decorativo, tá? Você pode simplesmente trabalhar também uma carreira com ele, se você quiser fazer, como tem uma carreira aqui, ó, você pode fazer uma carreira com ele, não tem problema nenhum. Desceu aqui, começa o chifrezinho de novo aqui, ó. Você pode fazer uma carreira, você pode trabalhar um do lado do outro, fazer uma barrinha, tá? Você pode fazer ele isolado, decorando. Oi, Márcia, quanto tempo? Tudo bem? Coisa boa te ver aqui na live. Maravilha, viu? Então, você entendeu aqui, Marluce? Respondi sua pergunta? Você pode, é aquilo que eu falei. Tudo bem, Márcia. Espero que você também esteja muito bem, viu? E toda a família aí também. Olha, chegou agora em casa? Ô, menina, mas é corrida a vida da gente, né? É muito corrido. Mas que bom que você está aqui, é uma honra, viu? Uma alegria. Ó, gente, então assim, quero dizer mais uma dica importante para vocês, dica de experiência de vida com bordado, tá? Para fazer o ponto existe uma regra. Olha aí, Marluce, grava aí, ó. Para fazer um ponto existe uma regra, existe uma sequência, entra aqui, sai ali, vai para lá, vem para cá. Para usar o ponto não existe regra. Você usa aonde a sua criatividade mandar, correto? Então você pode fazer uma barra colocando um do ladinho do outro, você pode deslocar, botar assim, um embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima, fazer uma barrinha assim. Você pode trabalhar a carreira, né? Então assim, pode trabalhar ele assim, ó, rebatendo assim em círculo, fazendo uma espécie de mandala. Olha que legal, fica super legal pegar esse ponto, rebater para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo e trabalhar uma mandala. Olha que ideia legal. Fica super bacana, né? Depois aqui no meio você coloca rosas, borda rosinhas, ó. Fica uma mandala super bonitinha. Olha, tive uma ideia, hein? Vou fazer essa mandala para vocês. Já a criatividade já fluiu aqui. Eu vou fazer essa mandala para vocês, tá? Então olha aí que legal. Então assim, deixa fluir, tá? Isso é muito importante. Vamos fazer mais uma vezinha o nosso passo a passo. Imagina, eu que agradeço o carinho de vocês. Deu certo, Marluce? Tirou a dúvida? Coisa boa. Olha, alegria ter vocês aqui, viu? Sextou, né, gente? Amanhã é sábado, graças a Deus, né? Pelo amor, olha, pela madrugada. Precisamos de descanso, né? Que nós trabalhamos, né? Meu Deus do céu. Trabalhamos. Que coisa boa. E vamos lá. E o bordado faz parte do nosso relax, né? Bordado faz parte do nosso relax. Olha lá, ó. Vai sair do verso para frente do tecido. Vamos lá. Fazemos o pontinho mosca aberto. Oi, Drica. Oi, minha amiga. Tudo bem? Como é que tá? Sextou, né? Ó, já estamos aqui trabalhando nossa live de sexta-feira, passo a passo de pontos. Coisa boa. Olha, aqui já fiz o ponto mosca aberto, tá? Ah, eu tenho um vídeo, não botei na descrição, mas tem um vídeo de ponto mosca aberto muito bom. Eu fiz uma árvore com esse pontinho aqui, gente. Ficou muito fofinha. Vou colocar lá para vocês. Olha lá, agora eu venho um pouquinho acima aqui, ó. Pode ser do lado, se você quiser. Eu gosto de colocar um pouquinho acima, tá? Porque ele dá um volumezinho legal, ó. E venho fazendo o quê? O nosso elo de corrente. Vai ficar uma cabeça de touro ali, de boi bem pequenininha, né? Olha lá, tomara que não dê nó de novo, né, meninas? Oh, meu Deus. Não vai dar nó, não.
Dessa vez não deu, ó. E agora, para prender o elo de corrente, eu passo a linha por cima do elo, né? E desço, ó, com a agulha. Muito bem. Olha, que amorzinho. Então, da mesma forma que eu fiz o ponto, legal, né, Drica? Os pontos que estão nesse tecido, tem os vídeos deles, sim, tem tudo no YouTube. Sabe onde você vai encontrar, Cris? Na descrição desta live, tá? Deixa eu ver aqui, tá lá na descrição da live, deixa eu ver como é que ela tá. Você consegue acessar a descrição depois? Vocês sabem acessar a descrição da live, gente? É só ir ali, ó, em mais, tá? Tem mais aí embaixo do vídeo, depois tem mais uma vez. Aí tem a descrição da live, tem lá, ó, playlist do desafio de variantes do ponto corrente bordado para bordar à mão. Seu primeiro pano de pontos correntes, tá aqui, tá? Essa live de hoje tá nessa playlist também. Nessa playlist eu vou finalizar com essa live de hoje. E na próxima sexta nós vamos começar um pano novo, que a gente vai precisar de espaço que tem mais, tá? Quantos fios, Marluce? Eu tô trabalhando com todos os fios da meada, 6 fios, tá bom? Mas você pode trabalhar com menos, você pode trabalhar com menos, você pode trabalhar com mais, tá? Fica a teu critério, tá legal? Tá bom? Então, bora lá. Ó, meninas, vou arrematar. E agora vamos ao ponto tulipa. Essa é a última variantezinha de hoje. E deixa eu contar uma coisa para vocês, tá? Depois que eu sair daqui do YouTube, tô indo lá pro Instagram, tá bom? Pra gente ficar mais um tempo bordando lá. O pessoal do Instagram reclama, você não traz ponto para cá, vem trazer ponto para cá. Então tá bom. Então eu saio da live do YouTube, depois eu vou lá no Instagram, tá bom? Pra gente bater papo e bordar lá também. Quero convidar, se vocês quiserem ir, ficar um pouquinho mais aí no Arte Paetê comigo, podem ir lá também. Cris, respondi, Cris, tua pergunta? Tá tudo na playlist, tá bom? Qualquer coisa você manda ali mensagem para mim que eu vou te ajudando, tá? Isso. Beleza. Depois você vê com calma que vale demais, porque na playlist nós começamos do corrente simples, ó. Esse aqui é o primeiro ponto da playlist. E aí vem vindo com grau de complexidade, ó. Ele vai aumentando o grau de complexidade. Por isso que é legal, tá? Porque é bem para iniciante mesmo, tá? É o beabá do ponto corrente, tá bom? Então vamos lá, ó. Ponto tulipa, vou mostrar para vocês. O pessoal faz assim, ó. Eu gosto de deixar um pouco abertinho aqui, tá? Mas tem o pessoal que borda fechadinho, tá bom? Não tem problema, vai ficar do seu gosto, ó. Saio com a agulha do verso para frente do tecido. Muito bem. E faço o quê? Eu faço um elo de corrente. Vocês viram como já é diferente daqui? Eu não começo fazendo um V e nem fazendo um ponto mosca aberto. Eu começo com o elo da corrente, ó. Aqui eu vou fazer juntinho para vocês verem, tá? Vou fazer juntinho para vocês verem a diferença. Faço um elo de corrente, ó. Ponto elo, né? Começo com ponto elo. No ponto tulipa eu começo com ponto elo, tá? E deixo ali a haste, ó. Só que essa haste desse ponto elo, eu não faço ela tão grudada, eu faço ela um pouquinho afastadinha, tá? Pouquinha coisa, ó. Faço ela um pouco mais afastadinha, menos grudadinha. Estão vendo, ó? Agora eu venho para a direita ou para a esquerda, para onde você quiser, tá? Mais ou menos na metade do tamanho do ponto. Um pouquinho afastado, tá? Você pode fazer um pouco abaixo da metade também, aonde você gostar. Visualmente, a metade, um pouquinho abaixo da metade tá bom, tá? Saio com a agulha novamente do verso para frente. E agora? Agora eu vou passar o olho da agulha, ó, pelo elo. Olha só que legal. Passo o olho da agulha pelo elo e deixo proporcional lá no mesmo alinhamento, ó a técnica lá do furinho, né? Faço um furinho aqui pela frente, ó,
Ah, isso eu não preciso, porque eu vou pela frente, né? Mas já marco aqui onde eu quero, ó. É importante a gente ter uma noção da proporção, né? Tá? Mais ou menos o mesmo afastamento e a mesma altura. Ó, e deixo. Pronto. Tá feito o ponto tulipa, tá bom? Só que eu gosto de deixar ele abertinho. Então, assim, vai variar do seu gosto, tá? Não tem assim, aquilo que eu falei, né, gente? A regra do ponto é essa aqui, mas o bordado é uma cultura viva. Você pode modificar, fazer do seu jeito, tá? Não tem problema. Então eu afasto um pouquinho, quase nada, olha lá, ó. Vou aproximar para vocês verem, porque é pouquíssima coisa. Ó, pouquíssima coisa. Olha aí. Faço aqui o elo da corrente, que ficou um pouquinho abaixo. Vou botar na mesma alturinha. Aqui, ó. Faço o elo da corrente. Que ficou bem retinho, né? Olha lá, ó. Nunca vão acabar essas variantes, né? É verdade, Drica. Essas variantes parece que não vão acabar nunca, gente. Quanto mais eu pesquiso, mais eu encontro. E eu vou trazer para vocês, né? Vou trazer para vocês, porque é um treino muito legal. Essa família do Pontos Correntes, ela traz possibilidades muito bacanas para gente. Eu acho muito interessante, viu? A gente está trabalhando de uma forma bem criativa com esses pontos. Que nem a ideia da mandala com o ponto cabeça de boi lá, que eu tive, ó. Bem legal, eu acho que a gente deve fazer. Então, aqui, nosso pontinho tulipa. Lembrando que na descrição temos a live surpresa do pontinho tulipa, ó. Olha ele aqui, ó. Esse é o ponto que nós fizemos agora. Só que olha como eu fiz variações aqui, ó. Estão vendo, ó? Essa aqui é outra forma de fazer, essa é outra forma de fazer. Então, o que vocês podem fazer, meninas? Lá na descrição também tem a live surpresa do ponto tulipa. Se eu não me engano, eu botei lá. Dá uma olhadinha. Acho que eu botei também. Ah, assim, ó. Tá ali, ó. Live com opções criativas de ponto tulipa. Já tá ali na descrição, tá? Tá bom, meninas? Tá tudo ali, meninas e meninos, né? Se estiverem me assistindo também, tá? Gostou mais do ponto fechado. Que legal, não é isso aí. Vocês, o importante é eu trazer das formas diferentes e depois vocês escolhem conforme o gosto de vocês, né? Isso que é bacana. Vão escolhendo conforme o gosto de vocês, tá bom? Gostaram dessas variantes? Hoje foi bem mais prática a nossa live, né? Agora eu quero perguntar para vocês, ainda tem aí uns 20 minutinhos. O que vocês acham de eu pelo menos começar a estrutura da mandala com o ponto cabeça de touro aqui? A ideia dessa mandala bordada. Coloquem aí no chat. O que vocês acham? Fiquei imaginando esse ponto em uma camisa branca. Sim, fica muito lindo. Na camisa branca também fica lindo, sabe qual ponto? Aquele ponto corrente russo, esse aqui, ó. Inclusive, tá? Esse ponto, ele faz parte da cultura das mulheres da Rússia mesmo. E no tempo em que esse ponto foi aplicado lá por elas, né? Elas bordavam o ponto em camisas brancas para dar um colorido em camisa branca, tá? Então, esse ponto aqui, ó, também é muito bonito. Na gola, no punho, próximo aos botões. Sim, muito legal, é muito legal. Ó, já tá fluindo a imaginação, ó. A Cris gostou dele mais fechado. Sim, Cris, mais fechadinho aqui, né? Remete mais à flor, né? A Adélia gostou da ideia da Márcia. É isso, meninas. Olha só, vamos tentar fazer pelo menos a estrutura dessa mandala. Me surgiu a ideia de fazer uma mandala com esse ponto aqui. Como que seria?
Vocês querem que eu comece para vocês tentarem fazer também? Eu dou a partida inicial, depois vocês tentam fazer em casa. Fica aí de tarefinha. Fica de tarefa aí. Depois eu quero que vocês mandem a foto para mim, lá no Instagram. Aí daí eu compartilho as fotos se vocês deixarem, tá bom? Dos trabalhos de vocês. Tá? Ou vocês compartilham na rede social de vocês, citam a nossa live lá, também pode ser, tá bom? E a gente vai fazendo uma corrente do bem aí no bordado, né, meninas? Querem a mandala? Ou a gente encerra a nossa live aí, a nossa aula? E eu faço a mandala num vídeo. Vocês é que mandam aí, hein? Se vocês disserem fica, eu fico. Se vocês disserem deu por hoje, deu por hoje. Aprendi o último e esqueci do primeiro. Marluce, fique tranquila, Marluce, tá? A live vai estar no canal, tá bom? Fica. Estou por ti. Vamos lá. Podemos colocar vários tipos de ponto. Vai longe? Eu acho que é isso que a Adélia quis escrever. Vai ficar linda. Sim. Vários tipos de ponto. Fica aí. Tá. Então, olha só. Eu vou fazer bem rapidinho pra gente encerrar. Vai dar 1 hora de live certinho. Ou, sabe o que pode ser também? A gente pode fazer essa mandala, continuar essa mandala lá no Instagram depois, né? Mas eu vou começar ela aqui para fechar 1 hora de live bem certinho com vocês, que o nosso combinado é 1 hora de live, né? Então, vou fazer assim, ó. Como eu tô sem espaço aqui nesse pano de pontos, já não tem mais espaço aqui, né, meninas? Eu vou pegar um outro tecido que eu tenho aqui. Espera aí que eu já vou pegar um outro tecido aqui. Agora eu vou ter que mexer aqui, não estava pronta para fazer, mas eu vou pegar um outro tecido aqui. Pronto. Ó, peguei esse é o tricoline, o algodão, tá? Bem fininho, tá bom? Vou tirar esse suporte daqui, daí para pegar. Vou colocar no bastidor, tá, gente? Agora eu vou bordar com o bastidor. Quem não conhece bastidor de bordado, tá? São 2 argolinhas, uma menor e outra maior. Estão vendo? Uma encaixa na outra, ó. Menor e maior, tá? Então, isso é um bastidor. Para que serve o bastidor? Para esticar a trama do tecido. Então, quando a gente tem um trabalho que a gente precisa que o tecido fique bem firme, tá? A gente borda. O meu Instagram, ele não tá no canal, né? No final da live eu digo, tá? Tá bom? Arte Paetê Bordados, @Arte Paetê Bordados. Vocês vão achar por Arte Paetê também, tá? Eu vou cortar meio grosseiramente aqui, gente, porque se eu ficar medindo tudo bonitinho, direitinho, a gente não sai daqui hoje, né? Ixi, eu cortei muito pequeno. Cortei pequeno. Pera aí. Faz mal, eu pego um bastidor menor. Vou pegar um bastidor menor. Já vou até mostrar a diferença. Olha só, gente, é importante, porque nem todo mundo conhece bastidor. Como é para iniciante essas séries de lives, eu vou aproveitar e vou mostrar rapidinho aqui, tá? Né? Mas tem muita gente que conhece, mas muita gente não conhece, ó. Esse bastidor aqui, ó, tá? Ele é um bastidor que a gente encontra bastante, né? De aro, tá? Bastidor de aro, que a gente chama, tá? Mas esse aqui é de aro ajustável. Vocês estão vendo que tem esse sistema aqui de ajuste, ó. Eu alargo, tiro ele, tá? E agora, ó, eu vou pegar o meu pedacinho que eu cortei de tecido, olha lá. Coloco, olha como a gente coloca. Coloco o aro menor, vou trabalhar na mesa só, né? Apoio numa mesa bem firme, tá? Coloco o tecido sobre ele. Só cortar esse pedação aqui de tecido ficou aqui pra fora. Meu Deus, que corte horroroso. Mas tudo bem, tô fazendo rapidinho aqui, né? Ó,
Bota o tecido por cima. Depois, o que a gente faz? A gente põe o aro maior. Aro menor, tecido e aro maior. Essa é a ordem. Aro menor, tecido e aro maior, tá? E daí agora eu aperto esse aro maior, vou apertando. Nesse caso aqui, né? Nesse outro é só encaixar, fechou, pronto, tá? E aí a gente vai ajustando o nosso tecido. Olha que legal. E ele fica bem esticadinho, tá? Agora, gente, vamos ver se vai dar certo. Tem 15 minutos para fazer nossa mandalinha. Vamos ver se vai dar certo. Ai, 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 tive uma ideia, agora quero ver, hein? Tem que botar a ideia em prática, não é isso? E é bem aquilo que eu falei, ó. A regra do ponto, ela é a mesma. Porém, o que você vai fazer com o ponto, tá? É a sua criatividade que vai mandar. Então, vamos lá. Para fazer essa mandala, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha, tá, gente? Só vou fazer uma marcação, tá bom? Depois dessa marcação, ela sai, tá? Deixa eu aproximar aqui, ó. Já estamos fazendo uma mandalinha aqui com um ponto cabeça de boi. Ou cabeça de touro, né? Ó, eu vou marcar aqui o centro da minha mandala. No centro da mandala, eu vou tentar deixar ali as correntes bem centralizadas, né? Então, já mais ou menos, deixa eu ver o tamanho aqui desse ponto. 1,5 por aí. 1,5. Ó, eu vou marcar um pontinho aqui para cima, 1,5, tá? 3, né? Ó, ficam 3 pontinhos aqui. Pro outro lado também, onde tem o risco da mandala. Ah, eu tô fazendo sem risco, tá? Tô fazendo sem risco, tá bom? Eu vou fazer só, ó, eu tô mostrando para vocês que eu vou fazer a mandala com um ponto cabeça de touro. Eu tô criando aqui, tá, Cris? Eu tô criando ela agora. Ela não existe ainda, ela está nascendo nessa live. Olha só. Viu? Tá nascendo na live. Eu tô criando ela aqui ao vivo. Quero ver se vai dar certo, tá? Prepare a mandala em casa, envia para nós. Deixa eu ver, Adélia. Prepara a mandala em casa, envia para nós. Aí na próxima semana a gente começa. Ah, tá. Não, pode ser também. Pode ser também, tá? Vocês querem uma mandala, um desenho de uma mandala? É isso? Eu posso criar um desenho de uma mandala para vocês. Eu vou trabalhar com a cabeça de touro agora. Olha aí, ó. Vou fazer o quê? Como eu tenho esse eixo aqui, ó, né? Aqui tá uma cruzinha, né? Olha lá. Não tem como fazermos. Deixa eu ver. Não tem como fazermos. A Adélia colocou. Tem sim, Adélia. É só fazer do mesmo modo que eu tô fazendo aqui, ó. Olha lá. Eu vou fazer um ponto como eu fiz aqui. Esse mesmo exercício que eu fiz aqui, tá? Eu vou fazer um ponto, o ponto cabeça de touro aqui, ó. Faço o ponto, ó. Esse ponto aqui é qual? Mosca aberto. Olha aí, ó. Estão vendo? Não ficou tão redondinho, né? Mas vai ficar assim. Aí aqui eu entro, ó, em cima e saio aonde? No centro, um pouquinho antes ali do centro, ó. O que eu faço? O elo, tá? Estão vendo, ó? Fiz um elo para cá. Pronto. Tá feito. Primeiro ponto, cabeça de boi feito, tá? Agora, qual é a ideia da mandala? A ideia é eu rebater esse desenho, tá? De forma radial. Eu vou circular com esse desenho, ó. Olha lá vou eu, hein? Ó, vou botar para baixo aqui, tá? Vamos fazer assim, ó. Vou virar. Virei o bastidor, tá? E vou começar de novo, ó. Olha lá. Venho. Isso aqui a gente chama de rebatimento radial. Por quê? Porque eu tô rebatendo em círculo, no raio do círculo, ó.
faço o ponto mosca aberto. Vamos ver se vai dar certo, né? É uma ideia que eu tive aí. Ó, e agora? Agora eu faço o elo de corrente. Ó, estão vendo? Deixa eu aproximar, né? Tá muito afastado. Faço elo de corrente. Vamos ver se vai dar certo, né, gente? É uma experiência que eu tô fazendo ao vivo aqui com vocês, ó. Um elo já encostou no outro aqui, ó. Estão vendo aí, ó? Vou virar e vou continuar, vou fazer a mesma coisa, ó. Ó. Vai ser 4 pontos aqui, cabeça de touro, né? Ou cabeça de boi. 4 pontos aqui. É que eu fiz muito grande? Acho que não, né? Muito alto. Tô criando ao vivo aqui, hein? Não tem planejado, não foi planejado não, hein, meninas? Ó. Uma ideia, só para mostrar para vocês opções, né? Com esse ponto. Então, assim, as opções são muitas. E não existe uma regra para o uso do ponto. Você pode usar aonde você quiser. Opa! Saiu aqui, peraí. Saiu da agulha. Minha agulha é muito compridona. Peguei uma agulha muito comprida, né? Não tem problema, não. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Muito bem. Olha aí, ó. E agora? Olha aí, ó. Agora aqui. O último. Acho que eu vou ter que reduzir o tamanho da minha agulha, senão vai fechar o desenho. Vamos ver se eu vou conseguir fechar esse desenho com essa agulha. Ponto mosca aberto. E depois o que a gente faz? Um elo de corrente. É, tem que trocar essa agulha, gente, só um momentinho. Vou pegar aqui uma outra. Pegar uma outra de bordado mais curta. Que aí eu vou conseguir. Né? Aquela ali tá muito compridona, a linha não vai dar certo. Tirar aqui da minha da tulipa, que tá mais fácil pra botar. Ui, roscou. É assim, a gente vai inventando moda com bordado. Só vai ter um ponto na mandala? Não, agora é que eu vou explicar. A mandala sem... Deixa eu ver o que ela colocou ali. A mandala sem o risco, ela é circular. Sim, você pega, escolhe um ponto e trabalha o rebatimento radial, como eu falei para vocês. Vai circulando o ponto, o mesmo desenho do ponto. Você acaba naturalmente criando uma pequena mandala, correto? Certo? Estão de acordo? Se eu pego um ponto, um desenho de um ponto isolado, qualquer, eu posso fazer com a tulipa, eu posso fazer com o trigo isolado, eu posso fazer só com elo de corrente. Por exemplo, o ponto margarida, que é o da nossa pontoteca desse final de semana, é bem isso aqui, gente. É um rebatimento radial, raio da circunferência. É simplesmente uma repetição, certo? Eu vou repetindo no movimento circular, tá? Então, meninas, não tem assim uma regra para o uso do ponto. Você usa como você quiser. Ó, ficou uma pequena estrutura, correto? De uma mandala. Olha que legal. Agora, o que eu posso fazer? Depois eu posso finalizar isso aqui num vídeo ou lá no Instagram, depois eu digo para vocês. Todas vocês têm Instagram para seguir lá. Ó, aí a gente vai terminando lá também. Eu bato foto, boto na área de postagem, tá? Já vai dar daqui a pouquinho 1 hora. Aqui eu deixei ele bem apertadinho, mas podia ter deixado ele mais frouxinho, ó. Estão vendo? Eu fiz ele mais curtinho. Mas então, ficou uma estrutura de uma mandalinha. Olha aí. Aí agora aqui, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com outros pontos. Posso trabalhar com
com nozinho francês, posso trabalhar com um ponto baga, posso, quer ver, ó? Vou pegar uma outra cor, olha que legal. O ponto baga foi o ponto que a gente aprendeu na live de preenchimento, né, meninas? Ele tá aqui, ó. Mas eu vou trazer ele de novo, ó. Tá? Ponto baga, ó. Eu posso pegar o ponto baga, posso mudar de cor. Só pra gente finalizar essa ideia aqui, eu vou fazer um só, tá? E aí eu posso pegar, olha que legal essa ideia. É uma ideia, né? Mas você pode trabalhar de forma livre, como você quiser, tá? Ó, e eu posso trabalhar o ponto baga. Vamos ver. Posso trabalhar o ponto baga é aqui, né? A gente faz, ó, um elo de corrente. Olha que legal, fica uma mandala bem interessante. Desce, né? Faço um elo de corrente, olha lá. Pode ir mudando a cor. Olha que ideia legal, gente. Muito legal essa ideia. Vocês estão percebendo que essa dica, né, que eu dei para vocês, tá? De que existe regra para o ponto, mas para o uso do ponto não existe regra, o que vai valer é a sua criatividade. Olha aí, ponto baga. Eu vou fazer o padrãozinho dela, tá? E depois eu vou repetir daí. Mas eu não vou repetir aqui na live, não. Daí depois eu vou fazer esse padrãozinho. De repente lá no Instagram eu termino ela também, tá? Depois que eu explicar o ponto. 3. Ponto baga são 3. 3 elozinhos de corrente. Ui, minha mão tá escorregando. Começou a escorregar a mão, né? Ui, ui, ui. Ó. Minha mão escorrega muito na agulha. Olha só. Estão vendo? Então, fiz o ponto baga. Daí, o que eu posso fazer? Ah, eu posso botar... Posso colocar aqui folha. Posso fazer um ponto folhinha para cá, outro ponto folhinha para cá, né? Folhinha, folhinha. Então, aí, depois aqui, eu repito esse padrão. Repito esse padrão, repito esse padrão. Eu vou naturalmente ter uma mandala. E essa mandala, ela não tem um desenho prévio. Isso que é legal. Você vai criar. Você cria o padrão, tá? Do ponto. Você cria uma estrutura, né? Depois você vem decorando, tá? Conforme você quer. Tá bom? Então, gostaram da ideia, meninas? Coloquem aí para mim. Eu vou terminar essa mandalazinha, vou fazer assim, ó. Eu vou terminar essa mandalazinha num videozinho, né? Coloco no canal, fica bem legal, tá? Vamos combinar? Termino essa mandala no vídeo, tá, meninas? Tá bom? Pra gente encerrar nossa live e eu poder olhar vocês, me despedir de vocês. Legal, né? Então tá, eu vou pensar essa mandala com bastante carinho, tá? Vou criar aqui as decorações em torno desse padrãozinho de pontos, tá? E depois daí eu vou vir repetindo e vai ficar ela toda completinha, tá bom? Eu que agradeço. Deixa eu só virar aqui, né, pra gente poder se despedir, que eu gosto de me despedir de vocês. Peraí. Ah, agora sim. Arrumar a luz aqui para não ficar tão no meu rosto. Aqui, pronto. Deixa eu ver aqui. E agora... É tudo feito à mão aqui, né, gente? Não tem equipe, não. Ó, tudo feito à mão, né? Tudo... Toda prof faz aqui sozinho. Então, eu que agradeço. Sem vocês, essa aula não faz sentido. Sem vocês, a live não faz sentido existir. Só tem sentido essa live de sexta-feira, de quarta-feira, de preenchimento de ponto existir, porque vocês estão aqui comigo, tá? Então, assim, aproveitem, tá? Pontoteca, fim de semana, o vídeo está programado para domingo, a 1h45, sai o vídeo da Margarida, tá? Na Pontoteca, na revista de pontos de bordado online,
Tem também na descrição, tá, gente? Revista de pontos online gratuita, com passo a passo de pontos de ideia para bordar. Isabela, eu que agradeço também, obrigada, tá? Boa noite, obrigada pela maravilhosa aula. Imagina, Marluce, eu que agradeço, tá? Então aproveite os conteúdos. Agora eu vou me ajeitar aqui e vou lá no Instagram. O meu Instagram, obrigada, Maria Alice. Obrigada por estar aqui. Marluce, Maria Alice, Drica, Cris. Tem bastante gente aqui hoje. Vamos ver aqui. Todas vocês. A Márcia, a Adélia. Olha só que coisa boa. Tá a turma quase toda completa aqui. Hein? Que maravilha. Coisa boa. E muita gente chegando no canal. Quero agradecer o carinho também das pessoas que estão chegando no canal. Meu muito obrigada, tá? E eu espero realmente estar ajudando vocês, motivando vocês a praticarem o bordado aí na casa de vocês, aprendendo aqui pela internet. Contem comigo, tá? Contem comigo, perguntem, tirem dúvidas, aproveitem. É como se eu fosse uma professora particular de vocês. Aproveitem a revista de pontos, né? Nossa live quarta-feira vai ser o bordado de preenchimento de um sol que as meninas escolheram. Tem as opções daí na próxima quarta a gente vai escolher as outras opções que foram colocadas aqui, ó. O que nós vamos ter de preenchimento no canal do mês de maio? Vai ter o sol quarta que vem, flor grande, girassol, pássaro, árvore, coração, amor perfeito e folha. Foi isso aqui que o pessoal da primeira live escolheu, tá bom? Então, um beijo grande. Fiquem com Deus, um excelente fim de semana. O Instagram é @artepaitebordados, se eu não me engano, tá? Mas vocês vão ver lá a minha foto. Vocês vão reconhecer, tá? Depois eu vou colocar aqui no canal. Eu acho que eu tinha o link, agora eu acho que eu não tenho mais, mas eu vou colocar o link de novo. É que eu não estava muito ativa no Instagram. Agora eu tô de novo mais ativa lá também, tá bom? Beijo! Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até sexta que vem ou quarta que vem, né? E a gente se vê no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, 19h45. Eu vou estar ao vivo aqui com vocês para a gente bordar bastante. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.